Então vamos dar início à nossa aula, relembrando que nesse módulo nós tivemos ali duas partes, certo? Falamos sobre a redenção consumada, já passamos sobre isso, mas eventualmente retomamos. E hoje falamos, e na semana passada e hoje falamos sobre o que nós chamamos de redenção aplicada. Ou seja, como é a primeira parte, como Cristo consumou a nossa redenção, e a segunda parte, como é que a Trindade bendita aplica a consumação de Cristo ao nosso coração. Semana passada falamos sobre a aplicação da redenção, falamos sobre chamado eficaz, regeneração, fé, arrependimento e justificação. Hoje nós vamos falar sobre 5 outros assuntos, desculpem. Adoção, como vocês estão vendo aí, adoção, santificação, perseverança dos santos, união com Cristo e glorificação. Se vocês olharem lá o livro do Anthony Huckman, vocês vão perceber que o Anthony Huckman coloca a união com Cristo como um dos primeiros assuntos, e eu considero que isso é importante, colocar a união com Cristo nos primeiros assuntos, porque a união com Cristo abarca todos os assuntos, conforme vocês devem ter visto na leitura que vocês fizeram desse material. Não obstante, Huckman, repito, começar a ser um dos primeiros assuntos, o autor coloca no capítulo 9, então nós vamos seguir o capítulo 9. Vamos seguir a lógica que o John Murray segue. Então, falemos sobre adoção. O que é a adoção? A adoção é esse processo de que nós somos tirados de uma família, eu vou colocar isso mais à frente também. Nós somos tirados de uma família e somos colocados em outra família. Nesse caso, somos colocados na família de Deus. Os remidos, está aí a frase que está na página 120 do Redenção Consumada e Aplicada do John Murray. Os redimidos tornam-se filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso, e então eles são introduzidos na família de Deus, recebendo todos os privilégios de filhos de Deus. Então, aqui nós precisamos fazer uma diferença entre o que é regeneração, justificação e adoção, para que isso fique claro para nós. Obviamente, não há dúvidas de que os irmãos já entenderam o que é regeneração, já entenderam o que é justificação, e, obviamente, também não é muito difícil de entender o que é adoção, uma vez que essa palavra ela é uma palavra bem conhecida. Então, a justificação é quando Deus nos declara justos. Não é que Deus faz alguma coisa em nós, mas ela é uma declaração de Deus quando ele nos declara justos, nos aceitando nessa qualidade e nos concedendo a vida eterna. Já a regeneração, diferente da justificação, é algo que Deus faz em nós. Vocês devem estar lembrados disso. É uma nova vida que é colocada em nós. Essa nova vida faz com que nós andemos de acordo com a vontade de Deus. E a adoção, conforme vocês estão vendo aí, é o processo, desculpe, não o processo, mas a condição de que nós saímos da condição de filho das trevas e somos colocados, somos introduzidos na família de Deus e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, isso fica muito claro quando ele diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Lembre, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem falar. Então, depois de vermos a diferença entre regeneração, justificação e adoção, nós precisamos ver rapidamente, por conta do nosso horário já estendido, qual é o relacionamento entre adoção e os outros atos da graça. Atos da graça aqui que o autor se refere é aqueles tópicos anteriores que nós já estudamos, da aplicação da redenção, e os tópicos, obviamente, posteriores. Então ele diz que, embora a adoção seja distinta da regeneração e da justificação, ela nunca é separada disso. Ou, em outras palavras,
nunca uma pessoa pode ser justificada e regenerada sem se tornar filha de Deus, ou nunca a pessoa pode se tornar uma filha de Deus, obviamente, sem ser regenerada e sem ser justificada. Eu lembro a vocês que o autor, o John Murray, ele entende que há passos sucedâneos, apesar de que em algum momento ele entende que existe uma concomitância, uma simultaneidade, que os passos acontecem simultaneamente. Então, segundo o autor, essa é a posição que ele coloca, primeiro a pessoa é justificada e então ele recebe os direitos de se tornar filho de Deus. Ele diz também que a adoção é semelhante à justificação, mas no aspecto não de um ato judicial, mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O nosso status ou a nossa condição, que nós somos mudados da condição de filho das trevas ou filho de Deus, no sentido que nós vamos falar posteriormente, sendo filho de Deus de maneira universal, e passamos a vigorar, a aparecer como filhos e filhas de Deus nessa condição, nesse status como filho e filha de Deus. Se eu disser alguma coisa que vocês não entendam, por favor, vocês me interrompam, porque eu estou com bastante dor de cabeça e eu acabo chamando Jesus de Genésio. Então, aqueles que são adotados na família de Deus, eles recebem o espírito de adoção, e é por esse espírito de adoção que eles são habilitados a reconhecer a sua filiação e exercer os privilégios que os acompanham. Ou seja, não é só algo que chega, que Deus tem conhecimento de que nós nos tornamos filhos de Deus, mas nós próprios, porque recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de adoção, nós também, aqueles que são salvos, aqueles que são eleitos, também recebem o entendimento, né? Eles são habilitados a reconhecer, recebem o entendimento de que são filhos de Deus e, obviamente, então, eles passam a exercer os privilégios que acompanham. Aí é o texto de Romanos capítulo 8, porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Continua ainda nessa questão do relacionamento entre a adoção e outros atos da graça, ele continua dizendo que há uma íntima relação entre adoção e regeneração. Óbvio, uma vez que nós estamos, principalmente no caso desse autor, ele está falando de que o processo de salvação acontece uma coisa após outra, tais como vocação, regeneração, fé, arrependimento, justificação, adoção. Então ele está sempre mostrando que primeiro vem uma coisa, depois vem outra. Então, quando Deus adota homens e mulheres na sua família, ele não só garante que eles podem ter os direitos e privilégios de filhas e filhas, mas também, diz ele, a natureza ou disposição consoante seu status. Ou seja, nunca ninguém é regenerado, nunca ninguém que não é regenerado pode se tornar filho de Deus por adoção. Isso é básico, né, nesse aspecto do processo da salvação. Para mim, que já expliquei a vocês, essas coisas vêm concomitantemente, como se fosse um pacote, tirando, obviamente, deixando de lado a predestinação ou a eleição antes da fundação do mundo e a glorificação que nós vamos estudar no final. Todos os outros, regeneração, fé, arrependimento, justificação, adoção, e todos os outros que vão seguir, santificação, perseverança e fora a glorificação, do meu ponto de vista, ele vem como um pacote que coisas que acontecem todas ao mesmo tempo, conforme eu disse a vocês, e também é a posição de um autor chamado Anthony Hoekman. Então, quais são as características dessa adoção? Semelhantemente a tudo que nós vimos anteriormente, como justificação, como regeneração, a parte de fé e arrependimento, porque somos nós que nos arrependemos,
somos nós que temos fé, mas antes de nós nos arrependermos e exercermos fé, o Senhor nos dá fé e nos dá arrependimento. A adoção, como a regeneração, repito, ela é uma graça e um privilégio da parte de Deus para nós. Nós não temos como reivindicar com as nossas próprias obras ou com qualquer outra situação que seja, nós não temos como reivindicar a adoção de filhos. Essa é, assim como a regeneração, assim como a justificação, repito, ele é algo que Deus nos dá como graça e como privilégio. Então, somente com essa intervenção do Espírito, aplicando ao nosso coração a adoção como uma graça, somente com essa intervenção é que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Vocês têm alguma dúvida até aí? Tá enrolado ou vocês estão entendendo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu estou à disposição de vocês. Tudo aqui. Aqui tá tudo bem, pastor. Ok. Bem, podemos avançar então, certo? Então, lembrem, o terceiro ponto que eu falo é sobre as características da adoção. O quarto ponto, sobre as características da paternidade de Deus. E aqui o autor ele é bem específico em dizer que a nossa paternidade, a nossa filiação, ela é apenas com Deus, o Pai. E aí ele faz duas ou três distinções que são bem importantes. A primeira é com relação à filiação de Cristo, ou com relação a Cristo, a paternidade de Deus é única, ela é exclusiva e ela é eterna. Ninguém é filho de Deus como Jesus é, ou no sentido que Jesus é filho. Isso está bem claro quando Gálatas, por exemplo, Gálatas 4:4 fala a respeito de Jesus, João 3:16 fala como Jesus sendo o Filho unigênito de Deus. Essa aplicação da paternidade de Deus com relação a Cristo, ou essa paternidade, ela não pode se aplicar a nenhum outro homem, nem a anjos, em absolutamente nada. Por que não? Porque Cristo é, segundo dizem o concílio de Nicéia, por exemplo, Cristo é eternamente gerado. Então, essa paternidade de Deus, de Cristo, de Deus com relação a Cristo, ela é eterna, ela é exclusiva e ela é única. Só Cristo pode ser chamado Filho de Deus nesse aspecto. Nós podemos ser chamados filhos de Deus, mas não no sentido em que Jesus é chamado Filho de Deus. Me permitam aqui, para eu tirar algumas coisas daqui que eu coloquei que está errado. Aqui é uma repetição. E aqui a palavra paternidade. Ok, voltemos lá. Então, com relação aos homens, com relação a Cristo, ela é exclusiva, eterna e única. E com relação aos homens, nós podemos falar em dois sentidos diferentes. Quais são os dois sentidos diferentes? Primeiro, há uma verdade em dizer que Deus é o Pai de todos os homens. Em que sentido isso é verdadeiro? No sentido da criação e da providência, visto que Paulo nos diz em Atos 17, o texto de Hebreus também nos fala sobre isso, e o texto de Tiago 1,18 fala também que Deus é aquele que dá vida e fôlego a todos os homens. Então, do ponto de vista de que todos os homens nascem segundo a permissão de Deus, segundo o controle de Deus, nós podemos dizer que existe uma paternidade universal. Atentem vocês para isso, porque isso é importante, porque quando nós pregamos o evangelho, nós precisamos de alguma forma fazer essa diferença. Para quê? Para que os homens não fiquem iludidos, porque quase todos os homens, eu estou falando isso de forma bem abrangente, não são todos, existem os chamados ateus, embora no coração eles não possam ser ateus, as pessoas dizem, não, mas eu também sou filho de Deus. Nesse aspecto, no fato de que o homem foi criado por Deus, ele pode dizer que é filho de Deus.
no aspecto de que ele recebe a providência de Deus, recebe o sustento de Deus, ele também pode dizer que é filho de Deus. Agora, no sentido mais restrito, o título de filho é reservado apenas para aqueles que são eleitos, porque eles são adotados por Deus na família espiritual que é a Igreja de Cristo. Vocês entenderam bem isso? Sim. Vamos ler Atos 17, 25 a 29. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Atos, capítulo 17, versículos 25 a 29. Alguém pode fazer a bondade de ler quando o texto aparecer? Vou marcar aqui para vocês lerem. A partir do verso 24 até esse verso 29. Alguém pode ler, por favor? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a Atentem para essa parte, por favor. pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Bem, então vejam aí, só para ficar bem claro, no caso para vocês, ele diz aqui, travando, ele diz, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, aqui, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, certo? E aqui ele diz, pois nele vivemos e movemos e existimos, sendo, pois, geração de Deus, etc, etc, o que deixa bem claro que, do ponto de vista da criação e da providência, os homens são filhos de Deus. Agora, no sentido mais restrito, de ter sido transportado para a família de Deus, isso é um título que é reservado apenas aos eleitos. Então, vejam bem, irmãos, para isso ficar bem claro na nossa mente, esses são dois aspectos importantes que precisam ser separados, porque quando nós pregamos o Evangelho, se nós dissermos aos homens, às pessoas, que todo mundo é filho de Deus, nós vamos iludir as pessoas, porque elas pensarão que têm de fato a garantia de que elas são filhos de Deus. Então, ou elas são filhas de Deus. No sentido mais restrito, só aqueles que são eleitos por Deus e que foram resgatados por Cristo é que podem efetivamente dizer que somos filhos de Deus, que é filho de Deus. Por isso o texto da primeira epístola de João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, Romanos 8,15 nos diz isso, Mateus capítulo 6, verso 9 também nos diz isso. Vamos ler 1 de João 3, 1 e 2, para a gente ver como fica clara também 1 de João 3, 1 e 2, para ficar clara também essa separação, certo? Então ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conheceu, porque não conheceu a ele mesmo. Atentem, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a eles, porque haveremos de vê-lo como ele
É. E aí embaixo ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, também Mateus 6:9, deixa eu abrir aqui também rapidamente. Mateus capítulo 6, verso 9. Jesus também vai dizer: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Mas eu acho que não é 6, é 5. Não é 6 mesmo. Mas no 5 também, ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, lembre sempre para não iludir as pessoas, para dizer às pessoas que elas são filhas de Deus do aspecto da criação, mas não do aspecto da salvação. Pastor Aristides, Sandi, é errado, eu sempre falei assim que nós não somos filhos, nós somos criaturas. Eu estou errado quando eu afirmo isso, para dar diferença entre filhos é possível fazer essa divisão de criaturas e filhos também, uma vez que é filhos por criação e pela providência, que Deus dá a todos, como Paulo diz em Atos 17, Deus dá a todos que eles se movimentem, que eles... nele nós existimos, vivemos, nos movemos, respiramos, etc. Não há nenhum problema em você falar de criaturas e filhos de Deus. Dá no mesmo. Obrigado. Não há erro nisso, certo? Obrigado. Ainda falando sobre as características da paternidade de Deus, eu estou aqui olhando para o relógio para não gastar muito tempo, por causa da outra aula. O próprio pai, ele é o agente da adoção. Ele diz lá: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Acabamos de ler isso. Então, e por fim, na relação entre a Trindade, somente a primeira pessoa é que entra na relação de paternidade com seus filhos. Nós não dizemos que somos filhos de Jesus, nem somos filhos do Espírito Santo, mas apenas que somos filhos de Deus. Esse título só é aplicado à primeira pessoa da Trindade. Então ouçam aí, porque eu estou colocando aí uma citação apenas de como o autor conclui essa parte. Ele diz, para deixar bem claro, o povo de Deus são os filhos de Deus. Tem alguma coisa errada aqui. Sim, eu esqueci a vírgula. O povo de Deus são os filhos de Deus, o Pai, e ele mantém para com eles o mais sublime e o mais íntimo dos relacionamentos. Esse fato exalta a maravilha do relacionamento estabelecido por Deus, estabelecido por meio da adoção. A primeira pessoa da deidade não é apenas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o Deus e Pai daqueles que creem em seu nome. Muito bem. Até aqui falamos sobre adoção. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Ok, então avancemos para santificação, que é o nosso próximo tópico. Vocês estão vendo que a gente está correndo bastante, certo? Por conta do nosso tempo. A santificação, diferente da adoção, atentem para isso, por favor. A santificação, diferente da adoção, da regeneração e da justificação, e semelhante à fé e arrependimento, que é conversão, ela é, antes de tudo, um dom, um ato de Deus, um ato da graça de Deus sobre nós, mas, ao mesmo tempo, a santificação também envolve um aspecto humano. E eu queria que vocês atentassem para isso. Quando eu digo que envolve um aspecto humano, como fé e como o arrependimento, eu não estou dizendo que a santificação é simplesmente uma obra humana. Nós nos santificamos de acordo com o impulso do Espírito Santo, que posicionalmente, que em termos de posição, ele já nos coloca na condição de santos. Santos em que sentido? De que nós somos separados do mundo para Deus. Mas aí existe o aspecto da atividade humana que eu vou falar com vocês. Mas é importante que isso fique bem claro para todos nós,
que existe aí o aspecto humano, a resposta do homem aos impulsos do Espírito Santo na santificação. Então vejam aí, da mesma forma que a regeneração, a santificação é uma obra de Deus em nós, nos mudando o nosso interior. A vocação e a regeneração são atos de Deus e têm seus efeitos imediatos também em nós. Agora, atentem para essa definição, que é a definição do livro Salvos pela Graça, do Anthony Hoekman, em que ele diz que a santificação é uma graciosa operação do Espírito Santo. Atente primeiro para isso, certo? A santificação é, antes de tudo, uma graciosa operação do Espírito Santo. Essa operação do Espírito Santo, lembrem, ela, antes de tudo, desculpem, é a operação do Espírito Santo e envolve, essa é a segunda coisa, a nossa participação responsável. Primeiro como um dom e segundo como uma participação nossa responsável. Eu vou fazer uma distinção sobre isso. Em vários compêndios teológicos vocês vão encontrar essa definição como sendo posicional e responsabilidade humana. Existe uma outra palavra, eu me esqueci agora, mas também vocês vão encontrar a santificação como sendo objetiva, quando o Espírito Santo nos separa do mundo, e subjetiva, no sentido de que nós praticamos também a evangelização, a santificação, envolvendo aí a nossa participação responsável, pela qual o Espírito Santo nos livra da poluição do pecado, renova a nossa natureza inteira, segundo a imagem de Deus, nós vamos ver isso, e nos habilita a viver de forma a agradá-lo. Ou, em outras palavras, se o Espírito Santo não trabalhasse no nosso coração, se o Espírito Santo não operasse graciosamente em nós, não haveria possibilidade de nós vivermos de forma a agradá-lo. Então, de quem é a obra da santificação? E vocês vão me permitir passar rapidamente por isso. A obra da santificação, ela é uma obra que é atribuída a toda a Trindade. Não apenas ao Espírito Santo, mas essa obra da santificação, ela é atribuída a Deus, o Pai. Lá em João 17, Jesus está orando pelos seus discípulos, ele fala com Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse caso aí, é Deus quem santifica. O texto de Hebreus 12, 10, também fala a respeito da disciplina, aí falando sobre o nosso treinamento, que envolve o sofrimento. A santificação também, nesses textos que vocês estão lendo, de novo eu repeti Hebreus 12, 10 aqui, não era para repetir, já tirei. A santificação é atribuída ao Filho e a santificação também é atribuída ao Espírito Santo nesses textos que vocês estão vendo. Em Efésios capítulo 5, diz que Cristo trabalha pela sua igreja para santificá-la, para tornar sem mácula nem ruga. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, diz que Cristo é a nossa santificação. E também, repito, a santificação é atribuída a Deus, o Espírito. Em 1 Pedro 1, 2, ele diz que nós somos santificados pelo Espírito, bem como em Romanos capítulo 15, versículo 16. Então, de quem é a obra da santificação? É a primeira pergunta que nós temos que fazer e responder. Antes de tudo, a obra da santificação é uma obra da Trindade bendita, da Trindade santa. Ela é atribuída nas Escrituras a Deus o Pai, a Deus o Filho e também a Deus o Espírito Santo. Segundo, vamos deixar isso bem estabelecido, a santificação, eu repito, é um dom divino. Além de atribuir a santidade à bendita Trindade, nós temos que entender que a santificação é algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Nós não podemos fazer pelos nossos próprios meios, não podemos fazer pelas nossas próprias forças. É por isso que é falsa toda a ideia de que coisas exteriores, elas são a santidade propriamente. As coisas exteriores, elas são os efeitos da santificação que a Trindade bendita opera em nós. Exteriormente, por meio do nosso falar, do nosso agir, do nosso vestir, inclusive, ela
os efeitos dessa santificação, elas são demonstradas a todo mundo. Então, a terceira coisa, não a segunda, mas a terceira verdade, é que a santificação envolve a participação responsável. Nós precisamos entender isso. Embora a santificação seja um dom do nosso Deus triuno, ela envolve a nossa participação responsável. Então nós vamos ver 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, que diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, né, como um verbo aqui, que nós é que temos também que agir, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O outro texto, que é aí colocado, é Romanos 12, 1 e 2, vocês conhecem muito bem. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, também nos fala a respeito de que nós precisamos trabalhar a nossa santificação. Atentem, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o Senhor nos livra. Mas existe ainda uma dinâmica que é importante para nós. Que dinâmica é essa? Essa dinâmica aqui que ele diz: por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, né, colocando nisso um esforço extremo, associai com a vossa fé a virtude. Veja que ele vai acrescentando as coisas que são coisas que nós precisamos fazer. Com a fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Vejam, atentem, verso 8 e 9. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Então vejam, atentem, ainda que seja Deus quem promova a nossa transformação interior, nós temos responsabilidade, porque nós precisamos dedicar nossos corações, nossas mentes e vontades ao Espírito Santo que está nos refazendo. Hebreus 12, 14 é um texto que mostra isso. Vocês lembram, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Agora vamos dar uma olhadinha rápida em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, e nesse texto nós vamos encontrar as duas verdades juntas. Tanto a verdade de que nós somos santificados por Deus, como também a verdade que nós precisamos desenvolver, né, nos aplicarmos à santificação. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Agora vejam, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, nesse texto, nós vamos encontrar esses dois aspectos da santificação. Volto lá, a santificação como sendo um dom de Deus e a santificação também como envolvendo nossa participação responsável. Coloquei aí uma ou duas citações do John Murray,
para ficar claro para nós, mais claro ainda. A obra de Deus em nós não é suspensa em virtude da nossa atividade e nem a nossa atividade é suspensa em virtude da atividade de Deus. Toda e qualquer operação da nossa parte é o efeito da operação de Deus em nós. Então, é importante, irmãos, nós mantermos esses dois aspectos da santificação juntos, certo? Lembrando que, antes de tudo, a santificação é um dom espiritual de Deus a nós, é um dom da graça de Deus a nós. Porém, isso também envolve a nossa participação responsável. E aí eu estou fazendo com vocês a diferença que nós precisamos fazer, que eu estou fazendo sempre aí, mas com os termos teológicos que elas são colocadas em muitos dos compêndios. Primeiro, quando se fala a respeito de Deus santificando os pecadores, separando os pecadores de uma vez por todas para Ele, separando eles do mundo, nós chamamos isso de santificação definitiva. Ou, repito, alguns preferem chamar isso de santificação posicional, que nós estamos, a nossa posição em Cristo é a posição de quem é santo, de quem é separado definitivamente por Deus. Isso está aí nesses textos de Hebreus 2:11, 10:10, etc, etc. Ok? Por outro lado, quando nós estamos falando daquilo que requer e que envolve a nossa santificação, requer a nossa participação responsável, nós chamamos isso de santificação progressiva, ou alguns chamam de subjetiva. Essa santificação progressiva é a nossa participação responsável. Então, a santificação é a obra graciosa do Espírito de Deus no crente durante a vida, em que ele vai crescendo na graça, em que ele é transformado, mas ela requer a participação do crente, requer que o crente trabalhe na sua própria santificação. Como isso é feito? Isso é feito pelos meios de graça. Os batistas diferem um pouco dessa questão dos meios de graça, mas nós entendemos que na nossa santificação, os reformados entendem que a nossa santificação, ela se dá pelos meios de graça que o Senhor nos entrega, nossa santificação progressiva, a saber, a leitura da palavra, a oração, a santa ceia, o culto público, o batismo. Nós consideramos que todos esses aspectos eles trazem, melhor dizendo, a santificação, e nós precisamos, e repito, isso requer que nós participemos ativamente, ok? Por fim, se vocês têm alguma dúvida, vocês, por favor, falem. Por fim, a nossa santificação, ela consiste em duas partes. A primeira é a mortificação do velho homem, ou a mortificação do corpo do pecado. Nós vamos ver isso daí que Paulo chama também de velha natureza em Efésios. Então, a santificação, ela é a mortificação, o primeiro aspecto dela é a mortificação do velho homem, né, do nosso homem anterior, ou da nossa velha natureza, como diz o apóstolo Paulo. Primeiro nós vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 22. Alguém leia para mim, por favor? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Muito bem. Antes, ele diz, quando nós éramos escravos do pecado, o que é que nós colhemos? Nós colhemos das coisas que nós nos envergonhamos de ter feito, e o fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, nós somos transformados em servos de Deus e tem fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, vamos ver Gálatas 5, 24. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são
de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Então, o que é a santificação? Em que ela consiste? Na nossa participação, na santificação progressiva, ela consiste na mortificação do pecado, do velho homem, não é? E que também Paulo fala em Efésios, capítulo 5. Tente para isso. Desculpe, capítulo 4. Paulo diz, isso, alguém leia, por favor. Isto, portanto, digo, nós, o Senhor, testifica que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvidos e nele foste instruídos segundo a verdade em Jesus. Bem, a partir daqui vocês vão ver Paulo falando a respeito da mortificação do pecado, certo? Continue, por favor, Mateus. A partir do verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as corrupçências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criando segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Bem, vejam, por isso, aí nós temos o conceito. Paulo diz que nós devemos a mortificação do velho homem, vos despojeis do velho homem, do corpo do pecado que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Segundo, Paulo diz, se renovem do espírito. Terceiro, se revistais do novo homem. A partir do verso 25, Paulo vai falar dessa santificação de forma prática. De forma prática em que sentido? Vejam. Continue, Mateus, por favor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você percebe que Paulo diz que nós devemos despojar do velho homem, que seria o quê? Deixar a mentira, mas só deixar a mentira? Não, falar a verdade com o próximo, e Paulo dá uma razão, porque nós somos membros uns dos outros. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esses são princípios de santificação que Paulo vai dando, de forma prática, certo? Dinâmica. Irai-vos, não deis lugar ao diabo. Aí ele continua, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. É suficiente isso? Não. Paulo diz, não furte mais, trabalhe e acuda àquele que é necessitado, certo? Ele continua dizendo, você falava palavrões, falava coisas que não eram, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for, é suficiente despojar o velho homem? Não. Deixa de falar palavras torpes e começa a falar palavras boas para edificação, para transmitir graça àqueles que ouvem. Então, a primeira parte em que consiste a santificação é a mortificação do velho homem, o corpo do pecado. E a segunda parte, como eu já mencionei, é a vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para boas obras. Alguém lê essa parte também? Nós já estamos quase... Pastor Atandi. Pois não, meu irmão. Sobre essa questão da santificação, da mortificação do velho homem, seria a resultado da liberdade que temos da escravidão do pecado. Aí, como resultado, nós temos a possibilidade de, como resposta à liberdade, nós fazemos isso. Nós despojamos. Seria isso? Sempre, em primeiro lugar, é a transformação que vem de Deus. Em segundo lugar, é a nossa participação responsável. Não como duas coisas distintas. Nós só fazemos porque o Senhor nos transformou. Ninguém busca santificação sem ser transformado.
Nesse tópico que eu estou falando é no que consiste a santificação, certo? A santificação consiste na mortificação do velho homem e na vivificação, esse é o segundo aspecto, na vivificação do novo homem, que é criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, aquilo que nós fazíamos, como eu acabei de mostrar em Efésios, vão sendo pouco a pouco deixada de lado, ou como o autor prefere a ilustração, a velha estrutura que nós tínhamos, ela vai sendo posta abaixo, e pouco, para algumas pessoas, muita coisa é muito rápido, mas nós nunca deixamos de pecar, certo? Então, essa nova estrutura, a estrutura do novo homem, a ilustração que Paulo coloca lá, é de você se despojar do velho homem e se revestir do novo homem, certo? Então, ao mesmo tempo em que um vai sendo tirado, o outro vai crescendo, o outro vai amadurecendo. Isso nunca é a parte do Espírito. Nenhuma pessoa pode se santificar sem essa atuação do Espírito Santo nele. Certo? Pode falar, Tânia. Falar mais alguma coisa. Não, é só encerrando aí e comparando aquele que não é salvo, ele não tem nenhuma possibilidade, não há mudança nele. Ele está totalmente escravizado e tomado pelo pecado. Então, nisso ele não consegue, não tem nenhum tipo de possibilidade de mudança nele, né? Já com Cristo a gente já recebe essa possibilidade da mudança. Sim, ele pode tentar coisas exteriores, mas no final das contas ele vai perceber que essas coisas exteriores não vão trazer a ele a salvação, certo? Sim. Porque primeiro tem que ter essa renovação interior. Também, já estamos terminando, são 33 PowerPoints, nós estamos no 32. Essa faceta da santificação, que é chamada da vivificação do novo homem, também é colocado pelas Escrituras muitas vezes como a ressurreição com Cristo, certo? Essa nova vida aí nos conduz a viver para a glória de Deus. E por fim, para nós darmos um intervalo, se vocês não têm pergunta, a santificação ela é algo que afeta o homem por inteiro. Não partes do homem, mas o homem por inteiro. E aqui é um aspecto muito importante. Essa santificação ela afeta o nosso entendimento, ou seja, a forma como nós pensamos, a forma como o cristão pensa, a forma como o cristão usufrui das coisas, ela, por conta dessa santificação, ela é completamente diferente da santificação, da forma como outras pessoas vivem, certo? Então, eu posso citar vários exemplos. Um casal cristão, ele não pode viver da mesma forma que vive um casal não cristão. Os problemas que nós vamos resolver, nós temos uma forma de resolver que é cristã. Esse é o processo que Deus trabalha em nós. Nós vamos resolver um problema, as Escrituras dizem lá como nós resolvemos esse problema. Então, a forma como eu uso o meu dinheiro, por exemplo, a forma como eu uso o meu dinheiro não pode ser a mesma forma como um não crente usa o seu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para a glória de Deus. Tudo isso tem a ver com intelecto, tudo isso tem a ver com entendimento, certo? Não só isso, a minha vontade também ela é afetada pela santificação. A minha vontade anteriormente tinha a ver com coisas mundanas, com coisas das trevas. Uma vez que eu sou santificado, minha vontade muda. O Senhor coloca em mim tanto o querer como o efetuar. O meu coração, Ezequiel capítulo 36 diz, ele é transformado. A minha vontade, ela é transformada. As minhas paixões são outras, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 24. O meu desejo, as minhas paixões, a minha vontade, o meu entendimento é de glorificar a Deus em todos os aspectos, em todas as questões que eu entro. A minha consciência também ela é transformada. Então, com tudo isso aqui que nós estamos falando, vocês percebem o quão árdua é para nós a santificação. Mesmo com o agir do Espírito de Deus em nós, mesmo com essa transformação que foi colocada dentro de nós ainda lutamos com o nosso velho homem. Algumas das coisas, obviamente, se tornam mais fáceis à medida que nós vamos avançando no processo de santificação.
à medida que nós vamos orando, vamos entendendo a palavra. Então, lembrem, tudo isso começa, do meu ponto de vista, tudo isso começa no entendimento. Você precisa ter um entendimento, a igreja precisa ter um entendimento claro das Escrituras. Sem esse entendimento, os erros serão vários e grosseiros. Com o entendimento já é complicado nesse corpo de pecado, muito mais ainda será sem o entendimento. E é por isso que eu vou dizer a vocês, acreditem que nós teremos a aula de homilética, mas eu quero adiantar em algum sentido para vocês. Uma das coisas que nós precisamos fazer, irmãos, é pegar um livro da Bíblia e estudar com a igreja. A igreja perceber que a Bíblia não tem recortes. Ela toda fala sobre Cristo. Então, pega um livro da Bíblia inteiro e passa por esse livro da Bíblia inteiro para mostrar às pessoas como ter a visão bíblica das coisas. Esse entendimento de que nós estamos falando sobre a santificação. Vocês têm alguma pergunta? Não? Ok. Não. Então, vamos partir. Vamos dar um intervalo e então vamos para a próxima aula.